Oi, pessoal, tudo bem? Começando aqui o segundo dia de Fórum E-Commerce Brasil. Essa edição que vai ser 3 dias inteirinhos aí de um monte de conteúdo. A gente está aproveitando que a gente está se encontrando aqui com vários dos nossos clientes para também contar um pouco das nossas histórias de sucesso. E hoje a gente tem como convidado aqui o Denis, que é a Head de Marketing da GetNet, e a Thalita, que é a Executiva de Contas da PM Web, que vão nos contar um pouco do nosso case com a GetNet, que é um case de muito sucesso aí de alguns anos já trabalhando em parceria. Thali, pode começar aí fazendo as nossas primeiras perguntas para o Denis. Claro. Eu acho que a gente sabe, né, que a gente veio de um contexto que o mercado mudou muito nos últimos anos. A jornada de compra do consumidor mudou bastante com esse pós-pandemia, com o mundo digital. E os métodos de pagamentos tiveram que se adaptar também a isso, né? E eu acho que seria legal você dividir com a gente também como é que foi a trajetória de GetNet nesses últimos anos. E aí, pessoal? Olá, obrigado pelo espaço, pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje. É um prazer estar aqui e trocar um pouquinho dessas experiências, dessas ideias com vocês. Então, falando um pouco dessa pergunta, eu acho que o varejo foi um dos principais segmentos que mais mudou nesses últimos anos na questão de experiência e até na forma de consumo no dia a dia. E até acho que a pandemia foi um contexto diferente do nosso universo que provocou também uma grande aceleração dessa mudança. Então, a gente, como empresa de meios de pagamento, a gente se adaptou e também liderou muito essa mudança de como nossas experiências de compra poderiam ser mais fáceis, com menos fricção e até com mais resultado para os nossos empreendedores. Então, acho que, olhando em linhas gerais, o grande desafio disso tudo é de como a gente torna a experiência cada vez menos complicada para o nosso consumidor e ajude também o empreendedor a conseguir a fazer gestão de um negócio que hoje em dia no Brasil é tão difícil, né? Acho que um brasileiro que consegue empreender hoje é um grande vitorioso, né? Visto tantos desafios que a gente tem nesse país para liderar uma empresa. Exatamente. E assim, o facilitar a vida do empreendedor é algo bem complexo, né? Porque ele tem N opções de escolha. E por que ele toma a decisão de ser um cliente GetNet? Sabe que recentemente a gente lançou até uma campanha que vai um pouco nessa linha. Ela fala um pouco de você não precisa levar tudo sozinho, deixa a Get te levar. E muito da ambição dessa campanha foi um pouco em torno disso, porque a gente entende que empreender no Brasil, como eu comentei, é esse grande desafio de ter que lidar com várias funções. Eu tenho que abrir a loja, eu tenho que lidar com caixa, lidar com estoque, fazer as contas no fim do mês, pedir empréstimo no banco. É um desafio muito complexo de gestão. Então, a gente, como soluções de pagamento, a gente tem uma ambição de cada vez mais ser uma solução completa para os nossos clientes, para ajudar ele desde o começo da parte de você fazer a gestão de vendas, a gestão de estoque, gestão de caixas, até te ajudar um pouco mais de como você consegue transformar suas vendas mais digitais. A gente tem investido muito em link de pagamento, agora com a TapPay também é uma solução nova que traz mais essa digitalização dos pagamentos. Então, nossa ambição cada vez mais é como a gente se apresenta como uma solução completa, né? A GetNet, ao longo dos anos, foi conhecida e teve a marca construída como uma maquininha do Santander, e isso não tem nenhum problema, mas o mercado evoluiu, a gente também evoluiu com o portfólio, e hoje eu posso falar sem nenhuma dúvida aqui que a gente tem um dos portfólios mais completos nesse contexto, de poder oferecer soluções para todo tipo de cliente, do pequeno ao grande, do balcão à internet. Então essa é a nossa ambição, de conseguir ajudar o cliente nesse desafio de empreender. E é bem legal, né? Como você trouxe aí, vocês têm produtos diferentes e públicos diferentes ao longo dessa jornada. Então, entendo que a gente tem ali sempre um desafio muito grande no projeto de como comunicar com esse cliente. A gente sabe, né, que às vezes de maneira massiva, mas que ele receba aquela comunicação de maneira única, ali, feita para ele, bem personalizada. E aí, eu queria que você dividisse um pouco disso também, sabe? Como é que é criar essa jornada focada para o público B2B? Como que a gente consegue aproximar, até trazendo um gancho também, que vocês têm um tom de voz muito leve, né? Vocês trocam ali com o cliente de uma maneira muito leve. E isso traz taxas muito interessantes pra gente ali de engajamento, né? Total, acho que, te ouvindo falar aqui com essa pergunta, me vieram duas linhas de pensamento na cabeça. A primeira é que essa linha simples de comunicação, para mim, ela é a premissa básica, porque a gente não pode esquecer que por trás de um empreendedor sempre tem uma pessoa física. Então, às vezes a gente cai no erro de começar a comunicar as coisas numa linguajar muito técnico e muito produteiro das coisas. E o consumidor não vai entender isso. Então, o nosso desafio principal de comunicação é a gente como a gente simplifica essa comunicação, deixa ela leve, fluida e próxima, para que as pessoas consigam entender. A gente tem uma base de clientes de PF, MEIs, que precisam dessa ajuda, até de educação financeira, para conseguir entender nossos produtos e nossas soluções. E, por outro lado, acho que é um desafio que não é só do B2B, mas é um desafio geral de comunicação, que é o tema de relevância. Como que a gente se faz relevante para esse consumidor abrir as nossas comunicações e ler nossos e-mails, nossos pushes, nossos SMS. Hoje em dia, todos os clientes são bombardeados por comunicações diariamente. Por que ele vai parar para abrir a minha comunicação?
E quando tange o tema de relevância, eu acho que a gente tem que ter muito a conexão entre o que a pessoa tem de interesse e de necessidade para receber. E nesse contexto, acho que tem um viés de CRM, a gente conseguir encontrar o cliente mais propenso àquela solução, entender hábitos de consumo e ter dados para trabalhar nesse sentido. E com vocês, essa parceria também é muito válida de entender qual é o melhor canal. Então, ter essa integração de dados com canais é muito potente, né? De encontrar, eu vou abordar a Thalita através de um e-mail, porque eu sei que ali é o canal que ela mais abre na parte da manhã, então vou oferecer uma solução para ela. Ou eu sei que talvez ela usa mais o celular, então eu vou mandar comunicação via push e o produto que ela precisa nesse momento é mais esse. Eu acho que esse casamento de duas estratégias é o mais potente nesse contexto. Eu falo sempre, né? O mercado B2B de milhões de clientes, ele é muito diferente de um mercado B2B onde tu atende poucas empresas, né? E vocês têm milhões de clientes na base de vocês. Então, existe uma complexidade de comunicação e, de fato, de escolha do melhor canal, do melhor horário, né? E como que tu extrai, né, através de N ferramentas de tecnologia que a gente tem hoje disponíveis no mercado, a melhor jornada para aquele consumidor. Eu acho que esse é um desafio muito grande e eu vejo que, ano a ano, a Get tem se superado para conseguir atender melhor e colocar, de fato, o cliente no centro. Fico feliz com o feedback. Eu acho que, para mim, tem uma frase que eu sempre uso no dia a dia, que é: quando você quer falar com todo mundo, você acaba não falando com ninguém. Essas mensagens mais abrangentes, genéricas, por mais que elas sejam funcionais do ponto de vista da operação, elas são um pouco impactantes para quem quer buscar relevância e um conteúdo mais proprietário para você mesmo. Então, esse ponto, para mim, é muito importante. Apesar de ter milhões de clientes, como que eu consigo falar, obviamente não one-on-one, né, mas o mais próximo possível com aquele cliente, com aquela necessidade do consumidor? Eu acho que, para mim, essa é a nossa grande ambição e que bom que a gente tem acertado um pouquinho. O que pode até ser que a gente use uma ferramenta para que isso aconteça, talvez não one-on-one, mas que o cliente sinta que é one-on-one com ele, né? Acho que esse ponto que eu comentei de relevância é o gancho principal. Como eu me sinto relevante para essa empresa, né? O quanto que ela se mostra conhecer do meu dia a dia. Obviamente ela não vai me conhecer como CPF ou CNPJ, mas que minimamente ela saiba quais são meus desejos de consumo, minhas necessidades como empreendedor. E obviamente em alguns casos a gente tem gerentes comerciais de contas mais específicas que aí sim o relacionamento é o one-on-one mesmo, de conhecer aquela pessoa, de cuidar daquela conta. Então, acho que o que a Grazi trouxe aqui de entender cada cliente, usar os canais, é muito nesse sentido. Eu não vou abordar todo mundo, todos os canais da mesma forma. É como eu uso de forma inteligente essa estratégia para favorecer a nossa comunicação. E aí, trazendo um outro ponto também, desses últimos anos, claro, com pandemia, mas principalmente com as leis de proteção de dados, isso mudou muito, né? O CRM, ele ganhou uma proporção muito maior dentro das empresas, né? E o cliente começou a ficar muito mais atento com as informações que ele está passando para as marcas, para que as marcas se comuniquem com ele. Antes, assim, a gente nem sabia para quem a gente dava o nosso e-mail, o nosso telefone, listas de e-mails e quem lia aquele regulamento que você marcava como lido, ninguém lia e aceitava. Exato, as listas rolavam soltas por aí, né? Exato. E eu acho que esse é um grande desafio de, a partir do momento que o cliente te dá o consentimento de fato para falar com ele, como que tu entrega para ele uma experiência melhor, já que ele te deu esse voto de confiança. Perfeito. Acho que essa sua fala também casa com dois momentos do mundo hoje. Um é a questão de LGPD, de proteção de dados, que a gente tem que se cada vez mais proteger o dado dos nossos clientes, não só por privacidade, mas até por segurança mesmo. E, por outro lado, hoje em dia fala-se muito de Open Finance, que é muito cliente também conseguir trocar esses dados como moeda de troca. Então, eu estou disposto a achar meus dados, desde que você também me ofereça algo em troca por isso. Então, você vai me dar melhores taxas se você der meus dados? E o inverso também é verdadeiro. As empresas também que passam a ter acesso a esses dados conseguem fazer estudos um pouco mais precisos desses clientes, dar crédito mais adequado, dar produtos mais pertinentes a cada cliente. Enfim, essa troca é muito saudável. Então, acho que tem sim essa questão mais delicada de dados, mas tem uma potência muito grande que eu acho que é a grande evolução para os próximos anos, sem dúvida. E tem uma coisa legal também que eu acho que junta, é esse uso da tecnologia ao nosso favor também, né? Então, a gente tem esses dados, a gente tem esse momento de conversa com o cliente, onde ele confia na empresa e entrega. E do lado de cá também, a gente tem feito um trabalho muito de procurar se comunicar com ele no melhor canal, então sem ser muito invasivo, em ter um cuidado ali. A gente faz campanhas extremamente personalizadas, né? Mandando a taxa certa para o cliente, não é uma coisa muito ampla, do tipo, leia aqui sobre todo o regulamento. A gente já está segmentando bem para que ele saiba exatamente o que ele está aceitando, né? Então, acho que a organização ali da tecnologia tem sido uma ferramenta muito grande para que a gente possa escalar esses objetivos, né? Com certeza, e eu acho que a gente está só começando, né?
Antigamente a gente achava o máximo quando você mandava a taxa do cliente personalizada e o nome e falava, nossa, olha como eu estou customizando a comunicação. E hoje em dia, até olhando para o nosso contexto atual de inteligência artificial, o quanto que isso tem o potencial de evoluir, de daqui a pouco as fotos serem customizadas, ter a ver com o cliente também cada vez mais próximo dessa comunicação e se identificando naquela imagem que ele está vendo ali. Eu acho que a gente tá só começando e tem um campo bem grande pela frente de personalizar cada vez mais as comunicações e com isso trazer mais resultados para as empresas e até para o cliente uma experiência mais fluida e melhor. Legal. E aí, Denise, aproveitando o gancho, eu queria te perguntar também como é para você, assim, como é esse desafio pessoal, né, de ter ali esse hábito de liderança de uma estratégia, de um mercado que às vezes ele tem ali pontos mais tradicionais, mais rígidos, né, porque a gente fala ali do pagamento com as pessoas, mas ao mesmo tempo no cenário digital, que é sempre tão fluido, com tantas novidades, né, e com tantas possibilidades. Acho que esse desafio pessoal, ele casa muito até com um desafio profissional, porque eu estou no Grupo Santander há 16 anos, na GetNet há 3, mas para mim é muito inspirador ter um desafio tão grande na minha mão de transformar uma empresa que teve a imagem construída como uma empresa de maquininha e reapresentar ela ao mercado como uma solução completa que de fato a gente tem. Então, acho que minha grande ambição pessoal e profissional hoje em dia é conseguir de fato uma linguagem simples, próxima e fluida, apresentar esses produtos e soluções para o pequeno, para o médio ou para o grande empreendedor. A gente tem feito isso de diversas formas. A campanha que a gente lançou agora é nosso principal esforço desse ano, de colocar na rua, através até de um jingle bastante potente. Não sei se vocês chegaram a ver a campanha, né? A gente brinca com aquela música do Zeca Pagodinho, Deixa a vida te levar, que virou Deixa a Get te levar. E com isso a gente apresenta soluções que têm a ver com o dia a dia do consumidor. E eu acho que esse desafio pessoal, além de conseguir fazer isso tudo, é de como a gente consegue se apresentar nesse contexto muito próximo. A gente também está no momento também de globalização, né? A GetNet se integrando globalmente com a PagoNext, que é a empresa global do Santander de pagamentos. E, ao mesmo tempo, como a gente consegue também olhar para o mercado e estar atento às novidades. Porque esse mercado, como a gente comentou aqui no comecinho do papo, ele muda o tempo todo. Então, não basta a gente mostrar o que a gente tem hoje, a gente tem que estar o tempo todo olhando para o futuro e pensando como vai ser os meios de pagamento do futuro e que nossos clientes e empreendedores precisam de soluções para o futuro, tanto como WhatsApp Pay, link de pagamento, antifraude, né? Eu falo muito do antifraude porque eu acho um produto tão potente hoje em dia, cada vez mais com a questão de pagamentos digitais, o quanto que as pessoas são clonadas, fraudadas e tudo mais, ter produtos que garantem segurança para os nossos clientes é fundamental. Então, acho que o meu desafio pessoal é como a gente consegue ter esse olhar de futuro e comunicar muito bem o que a gente tem de portfólio já construído atualmente também. E aí ia comentar, é muito legal, quando tu está comentando sobre CRM, também tu falou da campanha que vocês lançaram em mídia e como que isso está super relacionado, né? Porque o Deixa a Get te levar, tá colocando super o cliente no centro, que é também muito do trabalho que a gente está fazendo com o CRM. Então, é super raro, por mais que a gente fale muito de cliente no centro, a gente vê hoje marcas que de fato estão conseguindo colocar o cliente no centro e que a campanha de mídia ela tem uma relação com o que está sendo feito nos canais diretos, no CRM. Então, é muito bacana mesmo ver esse trabalho. Legal, na verdade, acho que essa campanha, eu falo que ela é mais do que uma campanha, de fato, ela é um posicionamento e até um conceito guarda-chuva que a gente chama. A gente está usando esse conceito guarda-chuva em evento, aqui, por exemplo, no Fórum E-Commerce. A gente está usando em ações de trade, nas agências Santander, em comunicação dirigida. Então, é como, de fato, a gente se posiciona como uma empresa parceira do empreendedor e está disposta a ajudar ele onde for. Seja através do CRM, através do nosso relacionamento com gerentes. É um posicionamento da empresa e não só de comunicação. E eu acho que a grande potência do marketing não é só olhar a gente como ferramentas individuais, e sim esse ecossistema completo. Quando a gente passa a ter essa visão, por mais clichê que seja omnichannel, é aí que a gente se fortalece como comunicação e aumenta a nossa alcance, nossa consideração e principalmente nossa conversão também. E pegando esse gancho também sobre a questão da comunicação unificada, a gente vê o reflexo disso nos números muito rápido, né? A gente comentou ali sobre a proximidade, tanto de segmentar para quem a gente manda, quanto como a gente fala. Então, a gente chega a ter taxas de engajamento nas campanhas de GetNet de quase 40% de abertura, né? Assim, muito acima da média de mercado. Isso é muito bacana, né? Quando a gente olha para as taxas de Get, estão em torno de 40% em algumas campanhas específicas, sendo que a média de mercado é entre 15% e 20% de abertura. E eu acho que esse resultado ele é um pouco em torno do que eu estava comentando aqui, dessa relevância da comunicação, de eu saber em que cliente eu estou falando e qual que é a oferta que eu vou dar para cada um deles. Então, eu acho que essa equação consegue trazer esse resultado tão potente que a gente tem conseguido nos últimos meses aí. Com certeza. E incrementando o resultado dos canais direto, que eles são mais baratos do que os canais de mídia também.
trazendo outros canais para dentro da estrutura de vocês, né? A gente começou trabalhando muito com e-mail, mas a gente já trabalha hoje com SMS, com push, implanta do WhatsApp. Com certeza. A minha grande ambição futura, e espero que não seja a longo prazo, é que a gente consiga ter uma integração de dados e de plataformas que eu consiga entender. Eu mandei uma comunicação para a Grazi hoje e flaguei ela em vários canais. E-mail, SMS, push, áreas logadas e até no gerente. Quem que abordou ela primeiro, já derrubo ela dos demais canais ou complemento essa comunicação com outra abordagem em outros canais. Isso, para mim, como head de marketing, gera uma eficiência de investimento em comunicação e de mensagem muito grande. E é isso que eu quero buscar nos próximos meses, se Deus quiser. Com certeza, é otimizar o investimento e melhorar a jornada, né? É isso Que a gente quer. Nossos esforços estão voltados para isso. De como a gente constrói uma base de dados bastante robusta e consegue interagir de forma multicanal e real-time, se possível. Boa, maravilha. Pessoal, a gente vai encerrar por aqui, né? Liberar o Denis para também assistir algumas palestras aqui do fórum. Mas, Denis, muito obrigada Eu pela agradeço. participação. Obrigado pelo convite, pela oportunidade e, sobretudo, pela parceria de sempre. Valeu. Muito obrigada, foi ótimo. Obrigado.